Fala pessoal, boa noite, tudo bom com vocês? Sou a Jéssica, tudo bem? Satisfação, uma honra. Sou Fábio, já aqui presente. Pessoal do PF Educação Física Adaptada, show de bola o perfil de vocês, viu? Parabéns. Silvanice também. Boa noite, Elba, tudo bom? Seja bem-vindo. Chamando aqui o professor Fábio. Professor Fábio, meu amigo, Opa, boa noite, professor. como é que tá? Tranquilo? Bem, tudo jóia, e você? Bom, joia. Bom falar com o Maravilha. pessoal. Bom falar com o pessoal do Sul aí, que fala ué, professor. É bom. Fala muito com o nordestino aqui, fala o pessoal do Sul, é bom que a gente dá uma variada no sotaque. Sou, Sabe que vai sou, falar com você? idem. Sou Fábio. Agradeço prontamente que fez o convite, prontamente aceitou. É um tema bem atual nos dias de hoje. Eu acho que é bem seu perfil, tanto competência para poder estar falando. Eu sou o Fábio, eu conheci esse ano lá na FIEP, no evento lá do Congresso Mundial. Aí trocou uma ideia, inclusive temos amigos em comum. Infelizmente ele conhece o professor Antenor, ou felizmente ele conhece o professor Antenor, daqui da Aracaju. Tem o professor Gerônimo também, que é amigo em comum. E tá aí. Sou Fábio, o pessoal que está chegando ainda, o algoritmo do Instagram, ele vai aos poucos, né, mandando o aviso que está online. Esse hora de 20 horas é um pouco cruel, tem muita gente. É muita live boa no momento, mas vamos lá. Vamos tentar fazer nossa contribuição também. Legal. Logicamente, a gente botou um tema gerador, como a gente falou, para poder estar dentro desse tema gerador, surgindo outros e, de acordo, a gente bater um papo aí legal com a galera. Sou Fábio, se apresenta aí para a turma te conhecer também. Então vamos lá. Primeiramente, quero agradecer o convite. Fico bastante lisonjeado pela lembrança, né? Nós não temos tanta afinidade, em termos de amizade, né? Como os outros colegas que você citou, mas foi uma amizade muito legal, né? Desde lá do Congresso da FIEP, no Foz do Iguaçu, em janeiro. Aí a gente veio, ao longo desse tempo, trocando algumas informações, curtindo algumas postagens, alguns assuntos aí em comum. E é lógico, né? Tem essas amizades em comum aí, mas amigos, amigos, negócios à parte, né? É verdade. Então, eu sou professor de educação física já há algum tempo, sou formado aqui pela UEL, Universidade Estadual de Doutorado. Então, Isso. tô chegando no teu patamar, professor Lúcio. Ih, Né? rapaz. Sou, sou funcionário público do Sistema Único de Saúde, do SUS, e também docente de algumas instituições de ensino superior, tanto na graduação quanto na pós-graduação. Né? Espero que o nosso bate-papo hoje possa atender às expectativas dos nossos colegas que estão entrando aí, né? E eu estou à disposição para falar desse tema gerador aí, que é a educação em saúde no ambiente escolar, e também, né, se o tempo permitir, outros desdobramentos desse assunto aí para outras vertentes também. Joia? Olha, perfeito. Um abraço aí para o meu amigo, professor Rodrigo. Também é excelente profissional. Cara que manda no beach soccer aqui em Sergipe. Já foi Ah, campeão 20 anos seguidos. Parece que não tem adversário não, mas isso aí é outra história. olha, E, então, Fábio, é, educação em saúde e educação na saúde são termos diferentes. Algumas pessoas perguntam, parcial vai ser sobre educação na saúde. Não, veja. Educação em saúde são práticas educativas no sentido de conscientizar uma população. No caso, a gente está falando da população escolar. Educação na saúde, ela envolve a educação em si, o processo formal
de educação para profissionais da área de saúde. São coisas totalmente diferentes. Um abraço também para o professor Endo, grande amigo. É outro também, o dono do badminton aqui em Sergipe. Campeão 20 anos seguidos. Todas as categorias. Bom, Parece que não tem adversário nesse pessoal. Não sei quem ganha mais, se é ele com badminton ou o professor Rodrigo com beat soccer aqui. A gente tem que melhorar aí, criar umas equipes para poder competir com esse pessoal. Tá virando já uma hegemonia total aí. Sou Cássio também, Evandro chegando. Então, quando a gente fala também educação e saúde, principalmente no contexto escolar, temos que entender que existem profissionais envolvidos, no caso, profissionais de educação, os gestores e toda a comunidade escolar. Então, às vezes as pessoas pensam mesmo que é somente o professor que está ali, que é o que vai ser responsável. E hoje em dia, professor Fábio, a gente vem muito falando sobre a questão, devido à pandemia, sobre esses conceitos de saúde. E pós-pandemia, quando a gente voltar ao normal, o novo normal, a gente não sabe ainda, quem será a pessoa responsável realmente estar abordando isso? Será que é a pessoa de educação física, pessoa de biologia? Será que vai ser um trabalho interdisciplinar? Na sua concepção, como é que você vê essa questão aí que a gente está vendo o pessoal debatendo muito hoje em dia? olha, quando a gente fala em ambiente escolar, eu não consigo não comentar a respeito da BNCC, né? Eu não consigo falar de escola sem estar com um olhar focado na Base Nacional Comum Curricular. E dentro da Base Nacional Comum Curricular, o aluno é o protagonista de todo esse processo de ensino-aprendizagem, né? Então, é preciso realmente o professor entender, independente da área de formação, que o sujeito, né, protagonista de todo esse processo é o aluno. Então, o aluno vai voltar, né, para esse novo normal que a gente está almejando aí, ou que a gente está navegando, né? E ele vai chegar com todas as incertezas, né? Todas as dúvidas do que fazer, do que não fazer, de como se comportar, até mesmo porque nós estamos criando novos hábitos, né? De uma hora para outra, de 4 meses atrás a gente estava numa rotina e que da noite para o dia, anoiteceu, amanheceu, para tudo, isola, começa uma nova rotina. Então, houve todo esse desfecho aí, né? Melhor, está tendo, né, toda essa consequência e vai ter um desfecho aí quando voltar às aulas. E o professor de sala, ou o professor de uma disciplina específica, né, pode ser dentro da área da linguagem, das ciências naturais, das ciências humanas, enfim, né, ele vai ter que saber lidar com essas questões pós-pandemia, né? E eu vejo, né, não consigo ver outra forma senão um trabalho multidisciplinar, um trabalho multiprofissional, né, onde envolva todos os professores atuantes ali dentro daquela série ou daquela seriação ali, para poder fazer com que o aluno, junto com o aluno, construa um novo conceito, né, do que ele está vivendo ali, né? A sua realidade do Nordeste é uma, a minha realidade aqui do Sul é outra, né? Então, uma coisa que a gente precisa ter essa certeza de que só eu, professor de educação física, eu não vou dar conta de construir esse novo conceito, né, pós-pandemia, de como a gente vai sobreviver, né, ao longo das aulas. Vou usar um exemplo. Aqui no Paraná, já tem um modelo pronto já de retomada das aulas. Então, a partir de setembro, vai acontecer o seguinte: uma semana em casa, uma semana na escola, uma semana em casa, uma semana na escola, tendo rodízios, né, dentro da escola para ir ao banheiro, para ir ao lanche, enfim, né, uma outra sistemática. Então, a comunidade escolar em si, ela vai ter que se unir para que esse modelo, né, que vai ser implantado realmente surta efeito, né, um efeito desejado, que fazer com que o aluno volte para a escola com toda a segurança. Mas é lógico, não existe, né, no olhar da BNCC, o único detentor do conhecimento, senão o próprio aluno trazendo toda essa demanda e a gente, enquanto docente, balizar todo esse conhecimento e costurar, né, um novo conceito com base naquilo que a gente está vivendo, naquilo que a gente está estudando. Então,
Se é o professor de português lá, ele vai dar a sua contribuição para esse aluno. Se é o professor de educação física, também vai dar essa contribuição. As duas contribuições vão se amarrar de tal forma que a gente vai conseguir modelar um único conceito, que é o conceito, naquele momento lá, vai ser o conceito mais ideal de sobrevivência, entre aspas, assim, ou de manutenção de um estado de saúde perfeito. Né? Então, eu vejo, né, diante desse questionamento, toda a organização escolar, desde o porteiro, desde aquele lá, daquele profissional que recebe as crianças, o monitor de pátio, a senhora que faz os serviços gerais, a da cantina, a orientadora pedagógica, a coordenadora, a diretora e os docentes que estão envolvidos diretamente, todos eles são elementos, são elos fundamentais para a construção desse novo conceito. Né? Perfeito, perfeito. Ótima colocação, Fábio. Inclusive, aqui em Sergipe, eu sou da educação pública estadual e ainda não escutou algo parecido na retomada. Tem as brincadeiras, né? Uma semana o professor vai e o aluno vai, na outra o aluno vai, o professor não vai. Tem esses memes aí que rolam aí, mas assim, não tem nada definido. O que eu já escutei, assim, conversa, bate-papo informal entre colegas, é que estimam que antes de novembro por aqui não retorna, por causa que ainda não atingiu tal pico, os casos estão aumentando ainda, então os estudos, principalmente da Universidade Federal do Sergipe, estão sendo, a universidade está orientando muito a questão do governo do estado, então ainda não há. É tanto que a gente começou com 25% da carga horária total anual, com aulas não presenciais, que estão chamando, não estão chamando os remotos, mas sim aulas não presenciais, e agora já aumentou para 50%, até 50%. Então, realmente, eu sei que tem planejamento da gente até já o mês de novembro, já das disciplinas que a gente está ministrando dentro do ensino médio no tempo integral. Eu lembrei de uma história bem interessante, Fábio. Este bate-papo também é isso, contar causas, histórias. Assim, eu nunca gostei, eu nunca fui assim. Quando eu trabalhava, principalmente no ensino fundamental, sobre o tema promoção em saúde, eu sempre também pensei em questão da educação em saúde. Aí eu lembro que eu cheguei no ensino fundamental 2, fundamental maior, do sexto ao nono ano, uma escola que eu trabalhei no interior do Sergipe, que eu coloquei assim, o sexto ano eu falava sobre sedentarismo, aí no sétimo ano aí eu falava sobre colesterol, aí no oitavo ano diabetes, no nono ano hipertensão, eu fazia um negócio, porque provavelmente eu já saí de lá, lógico, mas eu pensava que eu ia estar ali os 4 anos acompanhando e sempre botava um tema desse. Eu lembrei de uma professora de inglês, Rosineide, era uma senhora que é diabética, ela disse que quando chegava para dar aula, perguntava: "Sou Lúcio, está onde? Que eu quero ir lá vizinho à sala dele", disse que ela ficava escutando a minha aula. E disse que ela nunca escutou isso e achava interessante, sobre educação física, estar abordando os tais temas. E é uma coisa que ela sempre falou, eu acabei lembrando dessa história assim. Aí, nesse quesito, Fábio, sobre. Você falou bem, tínhamos os PCNs, que era em caráter consultivo e sugestivo, hoje tem a BNCC, que é obrigatório, quase que praticamente positivo. E a parte do ensino fundamental está fechada, e o ensino médio ainda, provavelmente, no final do ano, início do próximo, vai estar tudo ok também já. Sobre essa questão, por exemplo, a gente da educação física trabalha muito no foco da atividade física, do exercício físico, mas estilo de vida saudável também, hábitos de vida, mas a questão em si, que hoje em dia está muito em voga, a questão da higienização dos alimentos, higienização das mãos, higienização corporal, essas medidas sanitárias. Como você acha que, você que é um profissional do SUS, como você acha que a gente tem que estar lá no chão da escola, como fala, lá na ponta, como é que a gente poderia estar atuando nesse sentido? Ou com base na sua experiência, ou com base que você vê vendendo em Paraná ou outros locais? Então vamos lá, eu vou dar a visão do SUS e depois eu vou dar a visão daquele que já foi de escola. Né? Então, dentro do SUS, tem um programa interministerial chamado Programa Saúde na Escola. É uma bola dividida entre o Ministério da Saúde e o Ministério da Educação. Né? Então, os dois se conversam, tem 12 pontos a serem trabalhados ao longo de 2 anos, é bianual, né? E esses 12 pontos, eles são bastante ampliados, né? Então, tem desde a alimentação saudável até a saúde visual, a saúde bucal, as práticas corporais de atividade física,
a redução de danos, que a gente chama, que é o consumo de tabaco, consumo de álcool e outras drogas, né? A violência no trânsito, enfim, são 12 pontos a serem trabalhados de acordo com o gestor local. Se o e tem a dengue também, que eu falo da dengue assim com bastante ênfase, porque nós trabalhamos 2 anos aqui focado na questão da dengue, que estava uma epidemia aqui gigantesca em relação aos focos de dengue, etc. e tal. Então, a dengue foi um exemplo onde o gestor potencializou, né, dentro das 12 ações, a obrigatoriedade da dengue ser trabalhada no ambiente escolar e depois ficou a critério do território, que a gente chama, ou seja, da conversa entre a saúde e a educação daquele território, daquele bairro, escolher mais 2 pontos a serem trabalhados, né? Então, quando se tem essa parceria, né, quando se não tem-se muito traquejo, muita ferramenta dentro da própria educação, ou seja, os professores não têm, né, muito gingado para falar sobre saúde, então a dica é recorrer ao SUS realmente, porque cada território desse, né, tem uma escola e tem um posto de saúde próximo, né? Lembrando que esse programa Saúde na Escola é um programa que atende somente só escolas públicas, né? Desde a educação infantil até o ensino médio, abordando esses 12 temas. Então, quando a escola se recorre a esse posto de saúde, o posto de saúde já vem com uma bagagem pronta, né? Com uma linguagem um pouco mais, menos didática e mais hospitalocêntrica, que a gente chama, para realmente fazer com que aquela criança entenda sobre a importância de se manter, por exemplo, hábitos de higiene, do tipo cortar as unhas, pentear os cabelos, né, para evitar a pediculose, que a gente chama que é o piolho, né, lavar frequentemente os cabelos, enfim, né, o SUS, a Unidade Básica de Saúde, vem com esse vocábulo realmente para poder impactar e fazer com que a criança seja o porta-voz daquele assunto para dentro da sua casa, né? E espraiar, ou seja, fazer com que aquele momento dentro da escola possa extrapolar, né, os muros da escola e ir na casa do aluno, que vai na casa do coleguinha, que vai na casa da tia, que vai na casa da avó, ou seja, tentar fazer uma abrangência o maior possível em relação a esse programa Saúde na Escola. Ponto. Bomba. Então, esse é uma visão do profissional do SUS. A visão do profissional do chão de sala, né, é tentar sempre, à medida do possível, entender aonde que aquela escola está inserida, qual é o contexto daquela escola, qual é a característica daquele bairro. É um bairro que tem hábitos de higiene ideais? Sim ou não? Né? Digamos que é um bairro lá periférico que não tem hábitos de higiene, né? Não tem escovas de dente, mal tem escovas de dente, né? Então, o professor de educação física, junto com qualquer outro professor, ele pode tentar, né, traçar uma estratégia ali para fazer com que a escola seja o polo centralizador das ações voltadas para essa temática, por exemplo, escovação, né? Escovação. Então, tentar algumas estratégias, alguns jogos, algumas atividades específicas que realmente possa fazer com que a criança entenda a importância de se realizar uma escovação ideal, né? Ideal, e aderir esse hábito, né? Junto para si e para sua família. É lógico que quando a gente olha para as unidades temáticas da BNCC, a gente não vê ali especificamente hábitos de higiene, né? A gente não vê ali alimentação saudável, mas escrito, né, com todas as letras. Mas a gente pode, por exemplo, numa unidade temática da ginástica, né, mostrar o quanto é importante manter hábitos saudáveis, né, de alimentação, de banho, de cortar bem as unhas para poder, né,
ter uma melhor saúde para realizar os exercícios, para realizar as práticas corporais. Então, tentando, né, como professor da escola, extrair nas entrelinhas de cada unidade temática a possibilidade de realizar ações pontuais voltadas para característica daquela escola, né? Por exemplo, tem uma outra escola que é numa outra periferia que tem uma outra demanda que não é a de escovar os dentes, de hábitos de higiene. Talvez seja questões de desnutrição, por exemplo, ou obesidade infantil, né? Então, é importante que os professores também entendam que a BNCC ela como uma norma com efeito de lei, mas ela não tem todo esse engessamento, né, por conta das características de cada região, né? É um esqueleto, né? É uma coluna dorsal que tanto aqui no sul quanto aí no Nordeste são as mesmas, né? A mesma unidade temática, mas que a gente vai estar ajustando de acordo com as nossas características. Então, quando a gente fala de saúde na escola, a gente tem esse olhar do SUS, o programa Saúde na Escola, e tem esse olhar do professor de sala, do professor de escola, realmente analisando todas essas questões problemáticas, né, geradoras de problemas ali no bairro onde essa escola está situada, qual é a demanda maior, né, e tentar fazer com que né, a educação física está dentro da área da linguagem, fazer com que a educação física fale com o português, fale com a língua estrangeira, fale com a artes ali e tentar todas essas áreas de conhecimento se conectar para produzir alguma estratégia e atingir as expectativas daquela região ali, né? Muito bacana, professor. Inclusive, eu tenho até um artigo publicado que é sobre estratégias de melhoria para adoção de estilo de vida saudável em escolares. O que é isso? Na época que eu estava na escola anterior, a gente fez alguns projetos interdisciplinares. Teve um que foi uma horta orgânica, onde tinha uma pessoa de português e uma pessoa de matemática à frente. Pensa logo que a pessoa de biologia está à frente, ou talvez a pessoa de geografia, mas não, era a pessoa de português e matemática. Criou uma horta orgânica lá que foi bem interessante. Depois também criou um projeto de caminhada saudável, que consistia em incentivar os alunos à prática da atividade física, mas eles tinham que chamar algum parente ou responsável para poder estar fazendo, estimulando. Então a gente começou isso, a gente fazia também, tem um nome, na verdade tinha caminhada saudável e tinha enfim, da bicicleta não vou lembrar, mas tinha um nomezinho também, projeto de bicicleta, que era um passeio ciclístico, por exemplo, passeio ciclístico também, tinha isso daí. Então a gente, através de alguns projetos desse interdisciplinar, tentava muitas vezes também tentar incentivar esse aspecto da educação em saúde. Eu lembro também que uma vez eu fiz um projeto com um professor de geografia, relacionado à conservação do meio ambiente, da biodiversidade lá da região litorânea nordestina, no caso daqui de Sergipe. E isso eu já fazia há 8 anos atrás, praticamente. E parece que é algo que venha após pandemia, parece que, como você já falou, que possa se fortalecer novamente esses projetos, buscando sempre uma conscientização maior, principalmente da biodiversidade, esses conceitos de higiene pessoal, hábitos de vida saudável. Mas você falou uma coisa interessante que realmente desconhecia. Porque a gente pensava de saúde na escola? Já chegava lá com os odontólogos, vamos escovar o dente dos meninos. Mas pelo que você falou, existiam outros pontos que poderiam ser abordados. Mas por que somente chegam na escola para escovar os dentes do menino? Você sabe alguma coisa disso? Porque outros aspectos não são abordados. Na verdade, assim, tudo depende da gestão local, né? A gestão da Secretaria de Saúde, né? Existe um termo dentro do SUS que é educação permanente, né? Então, a educação permanente, ela acontece para os profissionais, né? E acontece para aqueles que não são profissionais. Então, isso que nós estamos fazendo aqui agora pode ser considerado uma educação permanente, ou seja, a gente está ensinando ou passando alguma informação, né, ou informações para outras pessoas que não detêm, né? E tem aquele profissional que ele é altamente técnico. Ele só faz a parte técnica, né? E tem aquele outro profissional
que faz a educação em serviço. O que é a educação em serviço? É aquele dentista que chega lá, ou aquele auxiliar de saúde bucal, aquele técnico de saúde bucal, que chega lá na escola, ele não se contenta em fazer só o serviço, mas também ensinar como faz, né? Ou mostrar outras estratégias, outras informações. Isso é em educação e serviço. A gente chama isso também de transferência tecnológica. Transferência tecnológica. Então, eu sou lá o dentista, chego na sua escola, olha, hoje nós vamos aplicar o flúor. Tá, ok, bacana. Mas alguém sabe se essa água aqui que que a gente vai fazer o bocejo depois, ela é com flúor? Ela tem flúor? Ah, eu não sabia que tinha flúor na água também. Tem flúor na água, tem flúor na pasta de dente. Então, isso é educação em serviço, é transferência tecnológica. Com certeza, essa criança, quando recebe essas informações, ela muda o comportamento dela, né? Gerou aprendizagem, e ela vai levar essa mudança para dentro de casa. Mãe, sabia que a água tem flúor, tem cloro, e na pasta de dente também tem, né? E o dentista foi lá e passou um negocinho lá, eu fiz um negócio com a boca lá, e ele falou que tem que fazer isso, isso, isso também, né? Então, existe o profissional que é técnico e o profissional que faz a transferência tecnológica, né? Então, tudo depende da característica da gestão, né? Nem todos os profissionais são assim, né? Não sei, né? Tudo vai depender realmente da localidade, da boa vontade do profissional em querer gastar um tempinho a mais em tentar fazer com que haja realmente essa transferência tecnológica, a absorção desse conhecimento que vai gerar a mudança de comportamento, né? Ô, Fábio, me diz uma coisa, mas aí, você falou que é profissional do SUS aí do Paraná, sua cidade, mas é com educação física que você está trabalhando? Sim, eu sou Pronto, então profissional eu de acredito educação que física. a sua demanda maior seja da população idosa, ou eu estou equivocado? Não, 99% é idoso. Tá. Aí vem agora uma pergunta, talvez você possa nos ajudar. A gente sabe que muitas vezes o idoso ele vai procurar atividade física por recomendação médica, porque já tem alguma comorbidade associada, alguma patologia, enfim. Aí ele vê que a solução para não tomar tanto medicamento é atividade física. E às vezes busca por esse motivo, às vezes busca por um momento de inclusão social, grupos de convívio social. Então, alguns fatores que o idoso realmente procura, os programas, principalmente em unidades básicas de saúde, de programas de atividade física, estão nesse sentido. Mas, como você falou, 99%, lógico, é o idoso, muitas vezes é aquele que tem mais tempo, uma população adulta muitas vezes trabalha, mas botando lá para a escola, você acha que às vezes falta um pouquinho de incentivo mesmo estou falando daqueles alunos que fazem modalidades esportivas, mesmo nas aulas de educação física, que hoje em dia, no nosso tempo, eram 2 aulas de educação física, mas 2 aulas praticamente práticas, de atividades corporais. Hoje em dia tem essa divisão, que a gente sabe que não existe lei nenhuma, mas parece que ficou um consenso de 50% de sala de aula e 50% de aula prática. Só que a gente vê muitas vezes que ainda falta um pouquinho de incentivo ao estímulo das atividades físicas. Eu não estou falando práticas esportivas, estou falando práticas das atividades físicas fora da escola, que de uma forma geral se perpetue ao longo da vida. Porque provavelmente quando ele sair da escola, ele vai ter momentos de lazer. Espera-se que ele tenha momentos de lazer. E nesse momento de lazer ele faça alguma atividade, seja atividade física, seja atividade cultural, artística, esportiva, enfim, alguma manifestação da cultura corporal. Isso a gente espera enquanto professor de educação física. Só que muita gente vê que o cara sai da escola, ou vai direto para a universidade, ou vai para o mercado de trabalho, ou vai ficar desempregado, ou vai ficar ali ocioso. Então, existem essas 3 possibilidades reais. E muitas dessas 3 possibilidades, ele está ocioso, ele não se preocupa em estar cuidando, ele está ali ocioso, está preocupado com uma série de coisas. Se entra na graduação, está preocupado com prova, disciplina, com aula,
e se vai para o mercado de trabalho, trabalha o dia todo, chega à noite cansado, tem família. Como é que você, como funcionário do SUS, você teria algo a falar, alguma sugestão que pudesse a gente, o professor Gabriel também passou aí, o professor Lucas também, que dão aula em escolas, alguma sugestão que pudesse estar de alguma forma incentivando para que essas práticas corporais, além da escola, continuassem e não precisasse realmente chegar a uma idade, uma certa idade, e já com alguma patologia, muitas vezes, como a gente falou anteriormente, para que ele vá praticar realmente alguma atividade física. O que é que você pensa sobre isso daí? Mandar um beijo Olha, aqui para minha esposa que chegou aqui agora. Te amo, viu? Obrigado pelo prestígio. isso, Boa, garoto! faz isso mesmo, tá certinho, isso aí. Oh. Então vamos lá. Quando a Foi gente mal, bicho, pensa, né? desconcentrei. Vai lá. Não, porque a minha já entrou e já saiu, e aí eu Ih, tô rapaz. É? pronto. Quando ela entrou, eu até ajeitei na cadeira, porque ela fala assim, pô, Oi? você fica largado lá, você não se ajeita. A hora que ela entrou, já me ajeitei tudo aqui, né? Parei com alguns grupos e vamos É. lá. Sou Rodrigo Em aqui, que foi relação... amigo da gente, ó. Manda um abraço também, dizendo que se livrou do sofá. Boa, Rodrigão. Rodrigão, Fábio, depois a gente pode marcar aí um bate-papo da gente. É o cara que manda no Pilates no Brasil, cara. É o cara que faz mais cursos na fisioterapia, RPG, Pilates, o cara domina. É o Tenki Norte. Por exemplo, você tem ideia, a região norte, o Acre, se você quiser entrar lá para ministrar qualquer curso, tem que pedir autorização dele, a bênção, porque senão ele libera. É o cara que manda lá, velho. Só pra você ter ideia. Mas vai lá, Fábio, deixa de te atrapalhar. Joga duro, irmão. Vamos lá. A gente sabe que os nossos hábitos de hoje, né, eles foram cultivados lá atrás, né? Esse cultivo acontece dentro da escola e fora da escola. Eu sei que nos dias de hoje a gente não tem o apoio da família, né, como tinha lá atrás. Então, não tem, né, teoricamente, não tem uma das duas figuras hoje, ou o pai ou a mãe presente, né, que os dois estão trabalhando aí da hora que acorda até a hora que vai dormir, e sabe Deus com quem fica a criança. Então, isso é um ponto a se levar em consideração, porque que as crianças, né, criança, adolescente e adulto, que estão chegando na fase adulta hoje, 18, 19 anos, não tem tanta predisposição a realizar atividade física como forma de lazer ou como forma de qualidade de vida, né? Então, lá atrás, não teve toda essa interferência na educação básica e não teve todo esse reforço dentro de casa, cultivando esses hábitos e mostrando que a continuidade da prática de atividade física, de exercício físico, seja escolar, para se manter, né? Tentar manter vivo essa vontade de querer fazer com que as crianças joguem, com que as crianças brinquem, com que haja toda esse envolvimento, né? Essa fixação dessa vontade na primeira e na segunda infância, porque uma vez aderido, né? Tendo essa adesão na primeira e na segunda infância, por jogar, por brincar, por gastar energia através do movimento, eu tenho certeza absoluta, né, que esses hábitos cultivados na primeira e segunda infância vão perdurar para a sua vida adulta, né, o adulto jovem, o adulto maduro e até mesmo para a terceira idade, né? Mesmo que os idosos hoje busquem atividade física, eles buscam não só com essa ressalva médica, né, dessa terapia não medicamentosa, mas também uma forma de vivenciar o que passou lá atrás, né? Então tem muito saudosismo em relação ao idoso, né? O idoso ele busca assim a prática do exercício físico para a melhora da saúde, né? Diante dessas comorbidades, mas também tem o saudosismo lá atrás da época que ele caminhava longas distâncias e não se sentia tão cansado. Então,
a dica que eu deixo hoje e vejo em relação a distúrbios de aprendizagem, que eu vejo muito que acontece aí, crianças com dificuldade de leitura, com dificuldade de escrita, com dificuldade de cálculos, é justamente a falta de incentivo do movimento na criança, na primeira infância e na segunda infância, né? Então, se a gente desperta o interesse da criança lá na primeira infância, né, do 0 até os 3, 4 anos de idade, né, a brincar, a usar o lúdico, a explorar o espaço, a utilizar as formas básicas de locomoção, né, as habilidades locomotoras, manipulativas, e depois evolui num grau, né, ainda maior, com outras destrezas para a segunda infância, até os 11, 12 anos, eu tenho certeza absoluta que, além de melhorar o seu processo cognitivo e diminuir os distúrbios de aprendizagem, eu tenho certeza que vai fazer com que essa criança, né, lógico, tem que ter também um incentivo do ambiente familiar para que essa criança possa fazer com que esse hábito se torne eterno, né? Eterno, digo, depois da educação básica e assim se permaneça para virar rotina, né? Como a gente tem hora para dormir, tem hora para acordar, tem hora para tomar banho, para se alimentar, né? Eu vejo isso também como uma grande medida aí, né? De incentivo aos nossos professores da educação física escolar, tá bom? Perfeito, pai. Mandar um abraço também pro seu Leilton, que passou aí, a minha sogra, o Erla, também. É até engraçado que às vezes quase, ó, tô bem na fita. É engraçado que quase todas as lives, quando chega nesse tema de jovens, crianças, e a gente vai falar sobre um pouco do aspecto motor, sempre dou alguns exemplos. Eu estava num projeto, na verdade, no centro de esportes escolares, e a gente estava trabalhando em iniciação. Às vezes recebia aluno de 15, 16 anos e o cara tinha nenhuma consciência corporal, um déficit motor incrível. E sem contar que é voleibol, e o cara dizia que nunca viu uma bola de voleibol. Aí eu perguntava, tá, a educação física na escola tá fazendo o quê? Não, eu entendo que às vezes pública local, estrutura, não tem material, tô falando disso. Mas assim, um aluno de 15 a 16 anos dizer que todo esse período escolar dele é quase chegando à reta final, ele dizer que nunca vivenciou o voleibol, pra gente que teve essa vivência toda, tanto que sou profissional de educação física hoje em dia, é algo meio surreal. Aí pergunta, tá, sua educação física, o que, é que ele faz? Ele diz, não, ele fica na sala escrevendo umas coisas lá. Aí, mas escrevendo o quê? Né? Falando sobre um tal de FOD, que é isso, menino? Não, Fode-se. Caramba. Minha gente até hoje entende a teoria psicanalítica de Freud, quanto mais um menino de 14, 15 anos. Então, aí dizer, tem que ficar lá falando sobre tal de Camax. Sim, Karl Marx. É isso, Karl Marx, professor. Caramba, se a gente não entende até hoje essas teorias, imagine um aluno. Estou dizendo que a parte filosófica, histórica, antropológica, enfim, não seja importante. Mas nós sabemos que o homem corporal, práticas corporais, sejam elas suas diversas manifestações. E quando às vezes você limita um jovem, você não está só limitando ele naquele momento que ele está vivendo, mas você pode estar limitando ele, criando uma barreira para ele para toda uma vida. Muitas vezes, quando você coloca ele para fazer uma atividade e acaba excluindo, ou ele não vai porque, em algum modo, ele não se sente competente, porque vê alguém com maior habilidade. Então, às vezes, a gente corre o risco de tornar, mandar um abraço para o Paulo, meu amigo, joia, Paulo, às vezes a gente está correndo o risco que esse jovem que tem que estar trabalhando se torne um adulto sedentário e, consequentemente, com todas as comorbidades associadas ao sedentarismo, ele venha a sofrer. E, na verdade, foi um trauma que ele teve na época escolar. Porque, muitas vezes, a pessoa de educação física não fez isso, não sei o que, às vezes o cara não entende. A gente principalmente tem que falar assim, a gente que é pessoa de educação física, sempre lembra daquele professor que incentivou a gente a fazer aquilo, e a gente mantém até hoje uma rotina de atividades físicas, a gente lembra mais daquele professor que nos incentivou do que tudo. Então, acho que às vezes nosso papel, lógico, não estou falando em formar atleta, não estou falando em formar pessoas que vão competir, não. Então, a gente está falando
incentivar pessoas para hábitos saudáveis, um estilo de vida mais ativo e que se perpetue. Então, acredito que a gente pensa que nesse período pós-pandemia, nesse normal, o novo normal, a gente não sabe ainda, que já esteja uma conscientização maior, tanto dos profissionais, mas o professor Michel também que chegou aí, a Camila passando, e toda a comunidade escolar tenha essa consciência do papel importante que é o incentivo ao estilo de vida saudável. Não somente naquele período escolar, mas que se perpetue ao longo da vida. Até porque, professor Fábio, o senhor que é aí do SUS sabe, se a gente incentiva isso na escola, a gente vai colher resultado mais na frente. Vão ter menos pessoas atendidas pelo Sistema Único de Saúde, menos pessoas que estão tomando medicações, porque realmente começou logo cedo e continua com a rotina de estilo de vida saudável ao longo da vida. Então, na verdade, um problema que aparentemente parece ser só dentro da escola, você pode dar um incentivo muito grande à parte da educação, logicamente, mas também à parte de saúde nacional. Então, como eu te falei, saúde na escola, você falou diversos pontos. Como eu faço saúde na escola, eu só lembro o cara chegando lá, metendo escova, deixando o kitzinho lá, escova e a pasta de dente. Realmente, eu só lembro disso. Eu não sabia que existia outros pontos, outras possibilidades a serem feitas. Então, professor Fábio, essa concepção da jogadora. É uma consideração. Você falou duas questões importantes. Eu vou usar o primeiro exemplo, o menino de 15 anos que não sabe o que é uma bola de vôlei, né? Eu converso muito, né, com as pedagogas. Então, eu dou curso, dou palestra, dou oficina para as pedagogas, porque elas não têm mais para onde correr em termos estratégicos, né? Como vai fazer uma criança de 10, 11, 12 anos que inverte as letras, que não sabe fazer uma leitura coerente, pausada, ritmada, né? Primeira coisa que eu falo você fez uma análise da vida pregressa dessa criança antes dela entrar para a escola? Ah, eu não fiz, não teve uma anamnese. Então, vamos lá. Como é que foi a vida dessa criança, né, antes de entrar na escola? Ela teve uma estimulação ideal, né? Digamos que ela entrou na escola lá com 5, 6 aninhos de idade. Tá, do 0 até os 5 anos. Ela foi estimulada, né? Ela tinha um ambiente propício para esse tipo de estimulação? Ah, não teve, né? Famílias desagregadas, 559 pessoas dentro de uma casa, né? Então, não teve uma estimulação ideal, né? Por isso que ela veio praticamente como uma folha em branco para a escola. Aí ela chega na escola, mal passa pela educação infantil, não se depara com essa riqueza de estimulações que é a educação infantil, toda essa consciência corporal que antecede à aprendizagem escolar propriamente dita, chega na pré-escola e é atribuído a alfabetização e letramento dessa criança, sem que ao menos essa criança saiba pegar num lápis, né? Então, não tem uma coordenação motora decente, coerente para aquela idade, não tem uma lateralidade, não tem um esquema corporal, não tem uma noção espaço-temporal, ou seja, não tem elementos psicomotores que dá um know-how ou prepara a criança para o seu processo de alfabetização. Aí a criança começa a atropelar, minto. O professor começa a atropelar todo esse processo de alfabetização, professor de alfabetização, professor de sala, né? E começa a existir uma lacuna de aprendizagem. Né? Ou seja, ela estava vindo aqui, né? E se deparou com uma dificuldade, não teve aquela retroalimentação, o professor também não teve aquele feeling, e ficou essa lacuna, esse espaço aqui, e deu continuidade no outro, né, um outro segmento de aprendizagem. A criança começa a ficar desanimada, desestimulada, angustiada, ou seja, transtornos mentais comuns, né, começam a surgir.
Aquela criança que fica lá no cantinho da sala, eu uso muito exemplo disso. Aquela criança que fica lá no cantinho da sala, ela não é só tímida, né? Ela está retraída porque ela sabe que ela está um passo atrás em relação aos seus coleguinhas. Então, ela nem prefere participar da aula ali, né, no seu processo de alfabetização, ou seja, ela entra muda e sai calada, e principalmente quando ela vai para o ambiente da nossa sala de aula, que é a quadra, ela some cada vez mais. Por quê? Porque ela não tem os elementos psicomotores básicos. Ela cai sozinha, ela esbarra sozinha, ela não tem a consciência corporal, ela faz uma força sobre-humana para fazer um arremesso simples, por exemplo, né, de uma bola. Enfim, não teve toda essa estimulação lá na educação infantil. Então, foi uma série de consequências que virou uma bola de neve que acabou por desestimular essa criança a ter um rendimento cognitivo, uma aprendizagem escolar ideal e, com certeza, dentro dessa aprendizagem escolar ideal, está atribuído também aos aspectos motores que afetam diretamente a nossa condição, né? Então, esse é um aspecto relacionado àquele exemplo que você citou da criança com 15 anos que, né, nunca viu uma bola de voleibol. Aí, você falando, sobre pandemia, como é que essa questão, né? Porque a gente não tinha tratado dessa questão ainda, a gente tinha tratado só quem é que vai receber essa criança na escola e tratar um novo conceito, né? Aí, quando a gente pensa que nós estamos há 4 meses fora do ambiente escolar, onde houve uma redução da mobilidade, onde precisou se reinventar para ficar de 4 a 6 horas aqui olhando para a tela, tempo de tela, tempo sentado, aumento do comportamento sedentário, nós paramos no tempo, seja ele 4, 5, 6 meses, até voltar ao dito normal, né? Até voltar ao ritmo escolar. Então, nós paramos, nós congelamos, né? O que era antes, com aquele ritmo biológico ideal, com aquele ritmo motor ideal, aquele ritmo social ideal, e durante todo esse período a gente prezou por esse ritmo cognitivo, só tempo de tela, tempo sentado, tempo de tela, tempo sentado. Então, eu estou num ambiente domiciliar, eu reduzi o meu espaço de mobilidade, gasto menos energia, mais energia é acumulada, então eu tenho desfechos cardiometabólicos ou desfechos bioquímicos aumentados, né? Então, eu posso ter um triglicérides aumentado, porque eu não estou gastando, mas, né, eu estou nessa ansiedade do que será o amanhã. Será que eu vou voltar para a escola amanhã? Será que eu não vou voltar? Como é que vai ser a rede? Será que a internet vai estar funcionando? Será que não vai estar funcionando? Então, com essa demanda mental, eu passo a consumir mais alimentos, gasto menos energia, aumento meu triglicérides, aumento meus níveis glicêmicos, né? Desenvolvo outras questões que eu não tinha antes, né? Síndrome disso, pânico daquilo, medo disso, lavar a mão em excesso, né? Então, quando a gente voltar para a escola, quando as crianças voltar para a escola, elas vão voltar com uma outra marca, né? Diferente daquelas que realmente tinham lá atrás, né? E que a gente realmente parou no tempo em relação a exercício físico, aos aspectos motores, e que a gente vai ter que retroceder para lá atrás, aonde a gente parou, tentar dar continuidade agora com esses desfechos cardiometabólicos, né? Então, para nós, professores de educação física, vai ser bastante interessante essa volta para a gente ter um parâmetro, né? Do que a gente vai ter que trabalhar, né? É lógico que desde o começo desse isolamento e distanciamento, nós estamos sendo os profissionais mais requisitados no universo, no globo, né? Daquelas pessoas que eram ativas fisicamente e daquelas pessoas que entenderam que a liberdade, né, o grau de movimento fazia toda a diferença e que hoje, né, só hoje ela tem condições de dar essa importância. Então,
unindo aquela primeira pergunta lá, pronto, todos os professores vão ter que trabalhar em conjunto para construir um novo conceito quando as crianças voltar para a escola. E agora, específico, né, em relação a todos esses desfechos cardiometabólicos e bioquímicos, nós, professores de educação física, teremos que ter uma atuação mais pontual para fazer com que essas crianças retomem toda essa lacuna temporal de aprendizagem motora que, mesmo tendo sido feito atividades domiciliares, não teve todo esse gasto energético, porque a minha casa é desse tamanho, a casa do fulano é um pouquinho menor, a outra é um pouquinho maior, mas a escola é um padrão só para todo mundo, né? Então, uns conseguiram se manter, outros nem tanto, e esse é o raio-x, né, do estereótipo do futuro aluno, né, pós-pandemia. Bacana, Fábio. O professor Lucas falou bem assim, PSE, Programa Saúde na Escola, apesar de prever a melhoria da qualidade de vida, não visualizamos outras coisas além da prevenção odontológica. Foi basicamente o que eu falei, ele falou bem lembrado. O professor Antenor passou aqui dizendo que é a melhor live do mundo, não tem para ninguém. Professor Antenor, é dia de segunda, com harmonia, tá bom? Harmonia do samba. A Patrícia também, que é gestora aqui do ensino fundamental do estado, então tem muita gente boa. Tem Stefano também, que hoje está trabalhando com a parte de robótica. Então, sou Fábio, o papo é bom, gostoso, mas há quase uma hora de live, daqui a pouco o Instagram derruba a gente. Antigamente mandava o aviso, 2 minutos, 30 segundos, hoje em dia não. Quando está se aproximando, ele vai lá e derruba. Então, por favor, suas considerações finais. Olha, antes de eu agradecer, né, eu quero enaltecer a participação dos colegas aí e dizer que o SUS é o melhor do mundo, só depende de quem está inserido ali, né, na condução de todo esse processo de gestão e assistencial, né? Eu sou da assistência, então eu estou lá na ponta, né? É uma pena que o PSE aí para cima não tem a mesma visão e a mesma mão que tem o PSE aqui para baixo, porque são 12 pontos que dá para ser trabalhado por bimestre e ainda sobra, né? Sabendo que é um programa bianual, ou seja, você desenvolve 12 pontos em 2 anos. Então dá para você trabalhar 6 pontos no ano e 6 pontos no outro ano, né? Então é uma pena. No mais, professor, eu quero agradecer o seu convite, dizer que fico muito feliz em falar sobre aquilo que eu vivo hoje, que é o SUS, e a gente pode fazer uma outra live aí falando sobre a atuação do profissional de educação física no SUS, o que isso pode estar reverberando aí pós-pandemia, que eu tenho certeza que a gente estamos sendo hoje o profissional de referência aí. Joia? Eu estou à disposição e até a próxima. Joia. Sou Fábio, muito obrigado. Agradeço a todos que participaram. Stephanie, só mandar mensagem via direct. Sim, prontidão, aceito o convite. Vamos conversar, minha querida. Agradeço a todos os colegas que passaram aqui. Olha, o professor Antenor falando aqui, ó. Temos que falar com o pessoal do Instagram. 2 referências como vocês deveriam ter tempo limitado. O professor Antenor, tem um amigo, o professor Clésio, todos os dois só jogam descalço hoje em dia. Isso que é a moda do futuro, jogar descalço. O professor Jimmy chegando aí. Professor Jimmy, você já chegou, então já pode terminar a live. O cara é referência também. Professor Rodrigo, satisfação, meu amigo. Tamo junto. Joia? Então, deixar um abraço para vocês. Bom final de noite, bom descanso. Um beijo no coração. Sou Fábio, tamo junto, meu amigo. Abração. Um abraço. Valeu, gente. Tchau, tchau.